Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feita especialmente para você. E nessa edição estaremos abordando a questão dos hospitais públicos brasileiros, que estão entre os mais bem avaliados no mundo. Também falaremos de saúde, a campanha nacional para vacinar jovens de 15 a 19 anos contra o HPV, que foi prorrogada. Na questão de museus, estaremos abordando o Museu Imperial. Lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, está restaurando a caderneta de viagem do Imperador. Tudo isso e muito mais informações úteis para você encontra nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição do Jornal Tele Brasil Notícias falando de hospitais públicos aqui no Brasil, que estão entre os mais bem avaliados do mundo. O ranking foi feito inclusive pela revista norte-americana Newsweek. E ela classificou inclusive as instituições de acordo com cada especialidade médica. É uma coisa boa tanto para a rede pública quanto para os hospitais particulares. O destaque é que os locais mais bem avaliados acabam se concentrando aqui em São Paulo. Então, vamos analisar e ver de perto mais esta informação. A Newsweek listou os melhores hospitais em 12 especialidades médicas. 11 hospitais brasileiros estão na lista dos 300 melhores em cirurgia cardíaca. O Instituto do Coração, ligado à Universidade de São Paulo, é o brasileiro mais bem ranqueado nessa categoria, ocupando a 28ª posição, à frente dos hospitais privados Albert Einstein e Sírio-Libanês. O INCOR também lidera entre os brasileiros em cardiologia, lista que inclui o Instituto Dante Pazzanese e o Hospital das Clínicas de São Paulo. O HC, também ligado à USP, ainda aparece nos rankings de gastroenterologia, neurologia, neurocirurgia e ortopedia. Na oncologia, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo figura na posição número 182. E na pediatria, o Hospital da Universidade Federal de São Paulo e o Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas são as melhores instituições públicas relacionadas. Vamos agora falar então de crianças nascidas e com mortes prematuras. O presidente da República sancionou uma lei que estabelece como prioridade para o poder público reduzir o número de mortes de crianças nascidas prematuramente e também, com isso, os óbitos das mães. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem para você. Mais de 300 mil mulheres deram à luz a bebês que ainda não haviam completado 37 semanas de gestação. O Ministério da Saúde alerta que, ainda que muitos deles se desenvolvam bem, sem sequelas, o parto antes das 37 semanas pode expor o recém-nascido a diversas intercorrências devido à imaturidade de seus órgãos e sistemas. A lei sancionada ontem pelo presidente Lula define ações prioritárias que o poder público deverá implementar para enfrentar e reduzir a mortalidade, tanto de bebês prematuros como das mães. Entre elas, já durante o acompanhamento pré-natal, as equipes de saúde deverão alertar as gestantes sobre os sinais e os sintomas do trabalho de parto prematuro, procurando identificar, tratar, referenciar e acompanhar grávidas com fatores de risco. Quando em trabalho de parto prematuro, a gestante deverá ser encaminhada para uma unidade especializada. Se o bebê nascer antes de completadas 28 semanas de gestação, a prematuridade será classificada como extrema. Os partos realizados entre 28 e 31 semanas e 6 dias serão considerados de prematuridade moderada. E as crianças nascidas entre 32 e 36 semanas de gestação serão casos de prematuridade tardia. A lei entra em vigor em 120 dias. Vamos agora então falar de saúde e você que mora aí em regiões onde você tem sua casa, tem terrenos que estão vazios, né? Mas o destaque é na questão dos escorpiões. Tudo porque acidentes com escorpiões, só até agora, nesse ano, registrou mais de 99 mil acidentes. No ano passado, foram quase 200 mil. E também, de acordo com o Ministério da Saúde, as mudanças climáticas e essas alterações então bruscas de temperatura
e a falta de cuidado para se prevenir a entrada desses aracnídeos nas casas estão entre as principais causas que registram, então, esse número alto de casos aqui no Brasil. Vamos verificar mais de perto essas informações e os cuidados que devemos ter nesta questão. Eles estão em toda parte, até mesmo nos andares mais altos dos prédios em grandes centros urbanos. Alguns especialistas falam em epidemia silenciosa, mas o fato é que problemas com escorpiões estão cada vez mais comuns no país. Existe uma baixa adesão da população em relação a adotar medidas de prevenção e controle. Muito se espera do uso de inseticidas, de pesticidas para controlar o escorpião, a exemplo de outras pragas, E quando, na verdade, o controle de escorpião não funciona muito bem com esse tipo de controle químico. O que eu preciso fazer? Eliminar o acesso, o abrigo e o alimento, que são as baratas. E aí, sempre que for controlar as baratas, fazer uso de inseticidas que são sólidos, porque normalmente os inseticidas pulverizados acontece aquilo que eu mencionei, pode fazer os escorpiões se dispersarem. Neste ano, até o momento, foram registrados mais de 99 mil acidentes pela picada do animal peçonhento no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Em todo o ano passado, foram 198 mil casos e a expectativa é de aumento. Pesquisadores do Laboratório de Imunologia e Toxinologia da Universidade Estadual Paulista fizeram uma projeção por meio de um modelo matemático. E o resultado mostrou que até 2033, mais de 270 mil novos casos de escorpionismo devem ocorrer. E as mudanças climáticas têm grande relação com o problema. Outro fato é que existem venenos eficazes no controle de escorpiões, mas são restritos a empresas, porque requerem maior supervisão de uso. E se forem utilizados de forma errada, podem ter o efeito contrário e causar maior reprodução dos animais. Mas como acabar com o escorpião ou ao menos evitar acidentes? Algumas dicas podem ajudar, como fazer o descarte correto de lixo e entulhos, estar atento aos locais quentes e úmidos, além de educar as crianças. Vamos agora falar então do Ministério Público de São Paulo, que pediu anulação de um projeto aprovado na Câmara dos Vereadores. Interessante que a proposta aprovada na Câmara dos Vereadores, ela autoriza o leilão de ruas nas capitais paulistas sem a consulta pública. Moradores de uma dessas ruas, é uma viela, com 10 casas, foram pegos de surpresa e estão recorrendo à Justiça. Agora, diante dessa repercussão, a Prefeitura anunciou que vai vetar este projeto. Vamos observar mais de perto esta polêmica. O projeto original da Prefeitura tratava apenas desta viela nos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Todas as casas aqui foram compradas e demolidas por uma construtora. A proposta era vender a viela para dar lugar a um prédio de luxo. Mas durante o exame na Câmara, na semana passada, vereadores apresentaram 8 emendas, autorizando a venda ou leilão de outras 8 ruas ou espaços públicos. Entre elas, a Rua América Central, na zona sul da cidade. No quarteirão da Rua América Central, que pode ir a leilão, 80% dos imóveis pertencem a essa farmacêutica aqui. Alguns outros imóveis abrigam fábricas. O problema é essa viela aqui, que também pertence à rua. Lá no fundo, existem residências com moradores que estão aqui há mais de 60 anos. Parte das casas também já foi comprada pela farmacêutica. Em nota, a Prefeitura informou que as emendas que tratam de ruas usadas como acesso a residências e incluídas no projeto de lei sem a concordância dos moradores serão vetadas. Na Rua América Central, nenhum morador ou empresário foi consultado sobre a privatização. Quem vive aqui desde pequeno está preocupado, mas recebe a notícia do veto com alívio. A gente ficou sabendo através da imprensa mesmo, já sabendo mais ou menos o que vinha acontecer, porque a gente é cercado pela empresa Apsen, E ela não esconde o desejo de comprar as demais casas aqui, Problema também para os empresários. Parte da rua não tem moradores. Eu entendo que quem compra uma rua se torna proprietário desse espaço e faz o que quiser com ela. Eu não sei quais as nossas garantias que a gente tem
daqui para frente. Eu saí da minha firma, pisei aqui, não é mais terreno público, né? Especialistas veem a proposta com preocupação. Afirmam que a privatização do espaço público tem de ser feita com cautela e com planejamento, tendo em vista sempre o interesse coletivo. Nós temos países do mundo que fazem isso há décadas. Nós temos a França que faz isso, nós temos a Inglaterra que faz isso, os Estados Unidos fazem isso, mas eles fazem a partir de projeto, eles não fazem a partir de lei. A lei é feita depois que o projeto é elaborado, discutido com a sociedade, verificados os seus ganhos e também as suas perdas, e se chega a um consenso. E vamos agora aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Estamos de volta agora falando de iniciativas para a educação em tempo integral que acontecem aqui no Brasil. Vamos conhecê-las. O Brasil alcançou em 2024 quase 8 milhões de matrículas da educação em tempo integral, ou seja, de estudantes com jornada igual ou superior a 7 horas diárias, ou 35 horas semanais em todas as etapas e modalidades da educação básica. E como mais uma forma de incentivar essa estratégia, foi lançado o programa Arte e Cultura nas escolas de tempo integral. Com isso, as secretarias estaduais podem fazer a adesão ao programa do governo federal e apresentar projetos para serem adotados nas escolas. Desejo que cada professora, professor, cada aluno e aluna, cada mestre e mestra, que todos e todas que colaborem ou participem dessa interação da arte e da cultura dentro das escolas possam experimentar as boas emoções interativas e integrativas que a arte e cultura podem proporcionar e contribuir como elemento de aprendizagem e transformação de vida. O programa Escola em Tempo Integral prioriza atender estudantes em situação de maior vulnerabilidade social e econômica. A adesão é voluntária e os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Retomado em 2023, o programa completou 2 anos e, segundo dados do Censo Escolar, houve aumento do índice de matrículas em tempo integral, que passou de 18,2% em 2022 para 23% no ano passado. A escola tempo integral é a escola que olha o projeto como um todo, que precisa ter cultura, precisa ter esporte, precisa ter curso de língua, precisa olhar, ter uma coordenação pedagógica que olhe para o projeto de vida de cada aluno. Portanto, esse para mim é o mais importante modelo de escola da educação básica desse país. Inclusive, porque a gente fala tanto do problema de segurança pública, de violência, talvez a ação mais importante para prevenir a violência nesse país é se a gente conseguisse universalizar em todos os níveis da educação básica a escola de tempo integral. Vamos agora então falar de saúde, mais doação de órgãos. Porque assim como a questão da doação de medula óssea pode salvar vidas, a doação de órgãos também é muito decisiva para mulheres aqui do Brasil, que aguardam por um transplante. Um exemplo disso no Rio Grande do Sul, a fila cresceu 25% em apenas um ano. Vamos conferir essas informações na reportagem da TVE do Rio Grande do Sul. Em 2016, a fotógrafa Carmen Ribeiro foi diagnosticada com cirrose metabólica, que é causada pelo acúmulo de gordura, devido a problemas como obesidade e diabetes, e não pelo consumo de álcool ou vírus. O tratamento com medicação deixou de fazer efeito e a doença evoluiu a ponto de precisar de um transplante de fígado. Enquanto aguarda um doador, ela sofre diariamente com sintomas. Cansaço extremo, é devido à própria doença, né? E as pernas muito inchadas, com edemas, que provoca cãibras. Então, é um conjunto de sintomas
que acabam atrapalhando do dia a dia, né? Paciente da Santa Casa de Porto Alegre, a estimativa é de que o transplante ocorra só daqui 1 ano e meio. Dados do Ministério da Saúde de 2025 apontam um crescimento de 25% em apenas 1 ano do número de pessoas na fila de transplantes no Rio Grande do Sul, o equivalente a 3 mil pacientes. O transplante de órgãos é o mais aguardado, seguido do transplante de córneas. Diante deste cenário preocupante, a Santa Casa de Porto Alegre lançou a campanha A Vida Cabe no Seu Sim, propondo uma reflexão sobre a importância de as pessoas dizerem à família a vontade de ser doador. A equipe médica que está no hospital em que se diagnostique um paciente com morte cerebral, essa equipe médica, junto com a Organização de Procura de Órgãos, que é a OPO, entra em contato com a família. A médica também explica os fatores que contribuem para esse aumento de pessoas na lista de doação de órgãos. Aqui no Rio Grande do Sul são mais de 3 mil pessoas esperando um transplante e esse número cresceu talvez por essa facilidade de acesso à saúde, mas o principal, né, que a gente ter pessoas talvez que acumulem mais em tempo de espera na lista de transplante é o fato de a gente ter cerca de 46% de recusa dos potenciais doadores. Carmen, desde a adolescência, conversou com a família sobre sua vontade de ser doadora e nunca imaginou que pudesse precisar de um órgão. E assim, que é um momento muito delicado, difícil para a família, né, que está se despedindo do seu ente querido, né, mas também é uma possibilidade, se a família estiver sabendo que a pessoa gostaria de doar órgãos, é uma possibilidade de salvar vidas, né? Muito bem, ainda falando de saúde, vamos falar então do sábado passado, que foi o dia do mutirão nos hospitais universitários pelo país. E dentro daquele programa do governo federal, agora tem especialistas. A ação foi aí justamente com o objetivo de reduzir as filas no SUS e contou com mais de 29 mil atendimentos em 25 estados diferentes. Vamos conferir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou neste sábado o Mutirão Nacional de Atendimentos em Hospitais Universitários Federais. Em todo o país, 45 hospitais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, se mobilizaram no chamado Dia E, iniciativa do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação para reduzir filas no SUS. É o maior mutirão nacional já feito na história do SUS, não só pela quantidade, mas pela diversidade. Estamos falando de mais centenas de tipos de cirurgia, inclusive cirurgias complexas. De acordo com o governo, foram programados 29 mil atendimentos, sendo quase 2 mil cirurgias eletivas, 4.500 consultas e mais de 22 mil exames. Foram ofertados hoje 620 tipos de procedimentos, enquanto em julho foram 100. A ação aqui no Rio de Janeiro e em Niterói ocorreu em 5 unidades hospitalares ligadas a 3 universidades públicas, a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UF, Universidade Federal Fluminense e a Unirio. O objetivo é ampliar o acesso da população a cirurgias eletivas e a procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Ao longo do dia de hoje foram realizados exames como endoscopias, colonoscopias, tomografias e ressonâncias, além de procedimentos como cateterismos e remoção de tumores de pele. O mutirão faz parte do programa Agora Tem Especialistas do Governo Federal, que tem o objetivo de reduzir o tempo de espera das filas do Sistema Único de Saúde, o SUS. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico hoje fala do plano de saúde que deve pagar o tratamento de emergência para imprevistos de cirurgias plásticas não coberta. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. Plano de saúde deve pagar tratamento de emergência para imprevistos de cirurgia plástica não coberta. O entendimento é da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros e ministras, por unanimidade, decidiram que é obrigação do plano de saúde pagar por procedimentos de emergência que forem necessários por conta de imprevistos ocorridos durante uma cirurgia plástica sem cobertura pela operadora.
Na origem do caso, uma paciente ajuizou uma ação de não obrigação de fazer contra um hospital e um plano de saúde, alegando que teria que custear indevidamente os procedimentos de emergência, hemograma e transfusão de sangue realizados durante uma cirurgia plástica eletiva, ou seja, não coberta pela operadora. Ela pediu para não ter de pagar a conta apresentada pelo hospital em relação a esses procedimentos de emergência, além de indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou o provimento à apelação da paciente sob o fundamento de que seria inviável caracterizar atendimento de emergência para atrair a cobertura do plano de saúde nessa hipótese. A demanda, então, foi parar no STJ. No recurso especial, a paciente sustentou que a operadora de saúde deveria ter garantido cobertura para as intercorrências que surgissem durante o procedimento cirúrgico inicial, mesmo que este tenha sido eletivo e particular. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, reconheceu que ficou comprovada uma complicação que exigiu o atendimento imediato para preservar a integridade física da paciente, o que configura atendimento de emergência de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, de acordo com o artigo 35C da lei que rege as operadoras. A ministra ressaltou ainda que o fato de as intercorrências terem decorrido de cirurgia plástica com fins estéticos e sem cobertura do plano não afasta a obrigação da operadora em relação ao tratamento de emergência, sobretudo porque o hospital em que foi realizada a cirurgia é credenciado pelo plano de saúde da paciente. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Vamos agora então falar com os cuidados da pele, porque uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia e também do Datafolha mostrou que a maioria das pessoas negras no Brasil nunca se consultou com um dermatologista. Homens com baixa escolaridade e sem plano de saúde são a parcela da população que menos visita este tipo de especialista. Vamos observar. A visita ao dermatologista é recomendável ao menos uma vez por ano, mas no Brasil, apenas 6% da população tem esse hábito. E mesmo numa cidade ensolarada como o Rio de Janeiro, não é difícil encontrar quem nunca tenha ido ao especialista. Nunca fui, entende? Mas acho que seria bom mesmo para tratar, porque câncer de pele é uma coisa séria. Nunca cuidei dessa parte de pele, né? Por eu morar aqui no Rio, poderia ter um cuidado maior, mas eu não tenho. O levantamento mostra que 58% da população brasileira com pele negra nunca foi ao dermatologista. Entre as pessoas brancas, esse índice é de 42%. Por isso mesmo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro decidiu criar o Departamento de Pele Étnica para estudar o assunto. A gente vê em outros locais, em outros países ao redor do mundo, já há algum tempo, um movimento de conhecimento maior, de inclusão de pele negra, pele asiática, pele amarela, indiana, que aqui a gente não tinha esse espaço. A baixa procura é por, com frequência, termos baixo grau de instrução e as pessoas não se sentirem acolhidas dentro do consultório e dentro dos próprios serviços de saúde. O câncer de pele é mais frequente em pessoas com pele clara. Segundo o Ministério da Saúde, 7.647 pessoas brancas morreram pela doença entre 2019 e 2023. Mas 1.627 pessoas pardas e 245 pretas também foram vítimas do câncer de pele. Proporcionalmente, é bem menos frequente na população de pele negra, mas a gente tem uma ocorrência um pouco aumentada de melanoma, principalmente melanoma das extremidades. O especialista alerta que pessoas negras devem usar protetor solar com fator de proteção 30 no mínimo e também se consultar com dermatologista para outros cuidados. Vamos agora também falar do governo federal, que vai pagar indenização e pensão às famílias de vítimas ou das crianças que nasceram com problemas causados pelo vírus da Zika. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e a notícia foi inclusive anunciada pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS. Vamos conferir.
Ministério da Previdência Social e pelo INSS. De acordo com a norma, crianças com deficiência permanente causada pelo vírus Zika durante a gestação terão direito à indenização de R$50 mil e pensão mensal vitalícia no mesmo valor do maior benefício pago pela Previdência Social. Atualmente, esse valor é R$ 8.157 e o requerimento para obter o benefício deverá ser feito junto ao INSS pelos canais de atendimento como o aplicativo Meu INSS. Vamos agora falar também das escolas e das merendas escolares, na questão de merendas saudável para 40 milhões de alunos. Vamos conferir mais de perto como isso está se aplicando e funcionando. Iogurte com morango e sucrilhos. O lanche da tarde agradou essa turminha. Ana, você gosta do lanche da escola? Eu amo. Eu gosto porque eles é bem saudáveis e também bem delicioso. E a gente também pode repetir, né? Quando é em casa a gente não pode repetir. Tem fruta, é saudável e é bom pra mim que eu jogo bola. Eu gosto de morango e o iogurte, é muito bom. No Centro de Ensino Fundamental 2 da Estrutural, cidade a 15 quilômetros do centro de Brasília, estudam 1.218 alunos, divididos em 2 períodos. 800 deles são de famílias que recebem benefícios como Bolsa Família. Na escola, podem contar com 2 refeições por turno, feita com produtos frescos e saudáveis. Uma criança com fome, ela não aprende. Então, se de manhã cedo eles chegam, eles já recebem o café, o transcorrer da manhã é muito mais tranquilo, porque a criança não vai sentir dor no estômago, ela não vai sentir a necessidade de algum outro alimento. Então, no almoço, eles têm arroz, eles têm feijão, eles têm a proteína, eles têm verduras e eles têm uma fruta. A merenda escolar é garantida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, responsável pelo repasse de recursos do governo federal para atender os estudantes da educação básica nas redes municipal, distrital, estadual e federal. E entre as exigências do PNAE está garantir que os cardápios sejam elaborados por nutricionistas. O Brasil conta com quase 8 mil nutricionistas dedicados à alimentação escolar, um desafio que alcança aproximadamente 150 mil escolas. E é esse batalhão de profissionais que garante que o alimento que chega a quase 40 milhões de estudantes em todo o país seja balanceado e adequado ao desenvolvimento dos menores. Neste ano de 2025, nós temos um orçamento de 5 bilhões e meio de reais, 5 milhões e 500 milhões de reais. Então é um orçamento bem calibroso, é em torno aí de $1 bilhão. Lembrando que isso é só o orçamento federal. Nós temos aí um orçamento também que é bem importante, de estados e de municípios, que fazem com que esse valor seja gigante. Juliene é a nutricionista responsável técnica pela alimentação da rede pública do Distrito Federal. Na hora de fazer o cardápio, considera fatores como hábitos regionais e a produção da agricultura familiar. A gente todo ano faz uma chamada pública, né? Então a gente já tem os agricultores que eles já são usuais para participar. Então a gente consegue contratar de 15 a 17 cooperativas para garantir que todas as regionais de ensino, todas as escolas do DF recebam gêneros da agricultura familiar toda segunda-feira. Dependendo do que eles estão produzindo, do que eles estão plantando e qual a época de cada produto, a gente vai fazendo essa elaboração dos cardápios. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. A questão de saúde, campanha nacional para vacinar jovens de 15 a 19 anos contra o HPV, que foi prorrogada. O vírus HPV é transmitido principalmente através de relações sexuais e é responsável por vários tipos de câncer, como de boca e garganta, de genitais e o de colo do útero.
uma das principais causas de morte entre mulheres no Brasil. E para ampliar a vacinação entre jovens de 15 a 19 anos que ainda estão sem proteção contra o vírus, o Ministério da Saúde está realizando uma campanha nacional com estratégias nas escolas e nos postos de saúde. E o esforço tem dado certo. Até 21 de agosto, mais de 100 mil adolescentes desta faixa etária foram imunizados contra o vírus. Essa mãe não perdeu tempo, levou os gêmeos Yuri e Cauã, de 14 anos, para tomarem a vacina. A gente sabe o que é que causa, né? Se você não vacinar, se a vacina não estiver em dia. Então eu quero meus filhos com saúde, né? Hoje a vacina está recomendada para 9 a 14 anos, que é a faixa etária que tem a melhor oportunidade de vacinar. Ao vacinar nessa faixa etária, nós atingimos os melhores resultados em termos de desempenho, de proteção de casos de câncer. Mas a gente precisa dar uma oportunidade para quem ficou para trás. E a vacina ainda tem um bom efeito entre os jovens, ou seja, quanto mais precoce for, melhor. Ao atingir mais de 82% de cobertura vacinal contra o HPV entre meninas de 9 a 14 anos em 2024, o Brasil superou a média global de 12%, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Entre os meninos da mesma faixa etária no país, a cobertura chegou a 67%. O Brasil vem melhorando essa cobertura vacinal. Só que muitas pessoas ficaram sem vacina entre os anos de 2016 e 2022, que foi um período que a gente ficou com baixas coberturas vacinais. Então o Ministério da Saúde abriu a possibilidade para pessoas de 15 a 19 anos para que elas possam se vacinar novamente. Então está aberta a possibilidade dessas pessoas se vacinar. O Brasil ele provocou os estados, o governo federal provocou os estados para que eles produzissem planos para intensificar a vacinação e chegar até as pessoas que precisam se vacinar. E isso está acontecendo e vai acontecer até o final deste ano. Então a ideia é dar a oportunidade para pessoas que perderam a vacinação poder colocar a vacinação em dia. Por recomendação internacional, o Brasil adotou no ano passado o esquema vacinal contra o HPV em dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, substituindo o modelo anterior de 2 doses. A iniciativa, segundo o Ministério da Saúde, integra o compromisso do Brasil com a OMS de atingir 90% de cobertura vacinal entre meninas até 2030. Mas o Brasil foi além da meta, incluindo também os meninos nessa vacinação de dose única. É importante por segurança própria e do seu parceiro. Então, eu acho que para a segurança dos dois, você tem que tomar os dois. É uma vacina super segura. É uma vacina que boa parte dela é produzida aqui no Brasil. Nós temos uma parceria entre o Laboratório Butantan e o laboratório privado. É uma vacina que protege, é uma vacina que é segura e ela protege contra o câncer. Então, por isso que é muito importante que meninos e meninas estejam vacinados para se proteger. O Ministério da Saúde, inclusive, anunciou uma parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer para a produção nacional da vacina contra o vírus sincial respiratório, uma das principais causas de infecções respiratórias graves em bebês. Vamos observar. Esse vírus causa cerca de 80% dos casos de bronquiolite, cerca de 60% dos casos de pneumonias em crianças, em bebês. Esse imunizante deve beneficiar cerca de 2 milhões de bebês e evitar cerca de 28 mil internações de bebês por ano causadas em decorrência de complicações por esse vírus. 1.800.000 doses desse imunizante já chegam dos postos de saúde pelo SUS a partir de novembro, beneficiando não só os bebês, mas também as gestantes, que devem tomar o imunizante a partir da 28ª semana de gestação. E aí os benefícios dos anticorpos são transferidos para os bebês. O Instituto Butantan fechou uma parceria também com outro laboratório, o Sandoz, para a produção de um medicamento contra a esclerose múltipla, o
natalizumab. Este medicamento já está disponível no SUS desde 2020, mas apenas uma farmacêutica tem registro para fornecê-lo para o SUS. Então, segundo o Ministério da Saúde, o objetivo dessas duas parcerias é justamente diminuir a dependência do Brasil neste setor. Segundo o Ministério da Saúde, essa vulnerabilidade ficou evidente, por exemplo, durante a pandemia de Covid-19, quando a gente teve dificuldade no acesso a insumos e também agora, durante este tarifaço. Tudo isso, segundo o Ministério, ressaltou a importância da soberania do SUS para garantir medicamentos e tratamento para os brasileiros. Ainda, segundo o Ministério, estão estimados investimentos em cerca de 57 bilhões de reais no setor para diminuir essa dependência brasileira dos insumos. A meta é que até 2033 o SUS, o Ministério da Saúde, já tenha 70% das necessidades do SUS, medicamentos, imunizantes e equipamentos, 70% disso tudo produzido aqui no Brasil. Vamos também falar da Fiocruz, que registrou o pedido de patente da primeira planta nacional de produção de vacinas com base em RNA mensageiro. Aquelas que levam nas instruções para o nosso sistema imunológico combater um vírus. O exemplo disso está na tecnologia que foi fundamental durante a pandemia do coronavírus. A conquista vai reduzir custos e trazer também agilidade no desenvolvimento de novas vacinas, além também de garantir à Fiocruz a autonomia tecnológica necessária. Vamos observar. Uma molécula que, modificada, é capaz de prevenir e combater as mais variadas doenças. A tecnologia do RNA mensageiro revolucionou a produção de vacinas na emergência em saúde mundial mais crítica da história recente. As vacinas contra a Covid-19 foram desenvolvidas mais rapidamente por causa de pesquisas científicas que há décadas investigam como o RNA mensageiro pode ser usado para criar imunizantes. Cientistas do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, a Biomanguinhos, desenvolveram a primeira plataforma nacional de RNA mensageiro para produzir vacinas e terapias. A conquista é um marco científico para o país. Essa plataforma serve de ponto de partida para que novos tratamentos sejam criados a partir de uma base comum. O RNA mensageiro está presente no nosso corpo e é responsável por levar as informações que estão no DNA. O DNA é a nossa identidade. É a molécula que armazena em todas as nossas células as nossas informações genéticas. O RNA é responsável pela síntese das proteínas que formam as células a partir do código armazenado no DNA. Uma vacina de RNA mensageiro usa uma estrutura de molécula de RNA que contém a mensagem de uma proteína do agente infeccioso, envolta numa capinha de gordura para permitir que ela entre nas células humanas e leve a mensagem que vai chegar ao sistema imunológico e despertar uma resposta imune. A gente chama de plataforma RNA porque a gente só troca o que está dentro. Vamos fingir que a gotinha de gordura é a empada e dentro da empada a gente tem o recheio. Alguns elementos desse recheio não mudam, mas a sequência da proteína do vírus ou da bactéria muda. Então, digamos que a gente tem sempre azeitona dentro da empada e que muda o frango ou muda o palmito. Em 2021, ainda durante a pandemia de Covid-19, Biomanguinhos foi selecionado pela Organização Mundial da Saúde como centro para desenvolvimento e produção de vacinas com tecnologias de RNA mensageiro na América Latina. A plataforma, desenvolvida pela Fiocruz, vai permitir que a resposta a novas emergências sejam mais rápidas, mais baratas e acessíveis não só aos brasileiros, mas a países latino-americanos e africanos. Além da vacina contra a Covid, os cientistas se debruçam em criar imunizantes para doenças tropicais negligenciadas, como oropus, e, além disso, tratamento contra doenças como câncer podem avançar com a tecnologia. Nós estamos falando aqui unicamente de RNA mensageiro, mas existem outros tipos de RNA que podem ser usados para tratamento. Deter esse conhecimento no Brasil nos coloca em outro patamar frente à ciência mundial. Falamos aqui também sobre a questão da medula óssea, que é uma coisa importante, mas queremos registrar também que o Brasil tem o terceiro maior banco de medula óssea do mundo, atrás apenas da Alemanha e dos Estados Unidos.
São cerca de aproximadamente 6 milhões de brasileiros cadastrados e dispostos, de forma voluntária, a salvar uma vida. Essa questão da doação ela é muito importante e pode ser a única esperança de cura para um paciente. Vamos observar. Há 5 anos, o Flávio foi diagnosticado com leucemia. Quando a doença se agravou, o empresário passou a depender de um transplante de medula óssea para sobreviver. Quando eu recebi o diagnóstico, para mim foi praticamente uma sentença. Tanto que eu cheguei para o médico e falei, cara, você acabou de me... E ele falou, meu objetivo é te curar. Eu vou te curar. Como ninguém na família do Flávio era compatível, os médicos precisaram recorrer ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, financiado pelo Ministério da Saúde, que conta com 6 milhões de voluntários cadastrados em todo o Brasil. Cerca de 65% dos pacientes no Brasil, quando encontram um doador compatível, encontram no Redome. Mas é importante dizer que o Redome, na verdade, integra uma grande rede de cooperação internacional. São quase 100 registros em todo o mundo e a gente totaliza 43 milhões de doadores. O transplante de medula só é realizado quando a compatibilidade entre doador e receptor acontece. No caso do Flávio, foram meses de angústia e espera até encontrar uma doadora. A estudante de veterinária, Beatriz Santos, de Rondônia, que hoje ele considera parte da família, até porque os dois compartilham do mesmo sangue. Da mesma forma que a gente agradece todo dia por essa oportunidade, a gente vê também gratidão por ela. Ela mesma se sente grata de ter tido essa oportunidade. Para se tornar um doador de medula óssea, basta procurar um hemocentro em sua cidade e coletar um tubo de sangue como esse. É preciso ter entre 18 e 35 anos e não ter uma doença infecciosa transmissível como hepatite C ou HIV. A análise da amostra tira uma espécie de identidade genética do sangue que fica armazenada no banco de doadores de medula. Tão importante quanto se cadastrar é que aqueles doadores que já estão cadastrados mantenham seus dados atualizados, porque ele pode ser compatível com alguém 5, 10, 15 anos depois do cadastro. Hoje o Flávio está ótimo, ele tem uma vida normal. Então, assim, era o que a gente queria mesmo, era o nosso sonho quando tudo começou, sair daquele pesadelo e poder viver, né, com os nossos filhos. A gente às vezes reclama de qualquer coisa, mas quando você está dentro do hospital, você fala acordar na sua casa, com a sua família, como isso é importante. E ainda abordando a questão de saúde, vamos falar do Rio de Janeiro. O aumento de casos de hepatite acende um alerta para as autoridades da área, justamente, da saúde. Em todo o estado, houve um crescimento de mais de 50% em 2024 para este ano. Vamos observar mais detalhes sobre essa questão da hepatite. A hepatite A é uma doença que pode ser prevenida através da vacina, mas que tem aumentado muito aqui no estado do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, no ano passado, de janeiro a julho, tivemos 223 casos da doença. Já este ano, no mesmo período, tivemos 545 casos, ou seja, mais do que o dobro. Lembrando que a vacina é indicada para crianças de 15 meses a 4 anos de idade e também para grupos específicos como pessoas vivendo com HIV/AIDS. O Ministério da Saúde aponta uma mudança no perfil da doença. Atualmente são 3 homens para cada mulher e isso está relacionado a práticas sexuais. Além disso, a infecção pode acontecer pela ingestão de água ou de alimento contaminado. É comum que a transmissão aconteça em creches e escolas infantis, principalmente em regiões com pouco saneamento. Os sintomas da hepatite A incluem cansaço, febre, dores musculares, enjoo, vômito, fezes esbranquiçadas e urina escurecida. Se você tiver algum tipo de desconfiança desses sintomas, procure o médico e faça um exame. Vamos agora também abordar a questão de tecnologia e a infraestrutura da internet chegando a outros cantos. O governo federal entregou a Infovia 04, que concentra Boa Vista em Roraima ao Amazonas, por meio de um cabo subfluvial de fibra ótica lançado no leito do rio. A nova infraestrutura
vai beneficiar cerca de 460 mil pessoas em 4 cidades diferentes. Vamos observar. A estrutura vai beneficiar cerca de 460 mil pessoas em 4 cidades, levando internet de alta velocidade para escolas, hospitais, universidades e prefeituras. Com 647 quilômetros de extensão, a Infovia 04 integra o programa Norte Conectado, que prevê mais de 12 mil quilômetros de cabos em toda a Amazônia Legal. O objetivo é ampliar a inclusão digital e fortalecer serviços essenciais na região. Vamos agora falar então de apostas, porque o Ministério da Fazenda e o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, assinaram um acordo para fortalecer a fiscalização de publicidade dos setores de apostas. A iniciativa torna, inclusive, mais ágil a identificação de infratores e a retirada de publicidade ilegais ou irregulares. O descumprimento das regras de publicidade influencia numa série de consequências negativas para os jogadores que fazem as suas apostas. Vamos observar. Desde que receberam autorização para operar no país em 2018, as plataformas de apostas esportivas online acenderam um alerta sobre o perigo do vício em jogos. Depois que eu comecei a jogar na Bet, que foi quando eu comecei a ter uma compulsão muito feroz em relação ao jogo, eu tive a perda do meu emprego, acabei atrasando minha graduação na faculdade. Ainda não consegui concluir. Mais de 17 milhões e meio de brasileiros realizaram apostas no primeiro semestre deste ano, segundo o Ministério da Fazenda. Para aumentar a responsabilidade do setor de apostas sobre as mensagens publicitárias, foi firmado esta semana um acordo entre o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A intenção é combater os sites ilegais, agilizar a identificação dos infratores e realizar campanhas de conscientização sobre o jogo responsável. Segundo o CONAR, os anúncios de apostas não devem ter crianças e adolescentes como público-alvo. Além disso, todas as pessoas que aparecerem em destaque nos anúncios devem ser e parecer maiores de 21 anos. Outras regras são não associar apostas ao sucesso e não promover a prática como forma de aliviar problemas ou como uma alternativa de emprego. No ano passado, o Ministério da Fazenda definiu multas de R$ 50 a 2 bilhões de reais para as casas de apostas que não cumprirem as regras. A hora de quantificar o valor da multa é exatamente qual foi o benefício econômico que o empresário, né, ou o influenciador tirou e qual foi a extensão do dano. Vamos falar do IBGE, que apresentou inclusive uma proposta inédita para mapear verdes urbanas no Brasil. Sim, aquelas áreas verdes, né? Espaços como parques, praças, canteiros e jardins zoológicos estão nesse critério. Vamos observar. Pesquisadores monitoraram as 2 áreas urbanas com imagens de satélite e de uma plataforma de mapeamento colaborativo de 2019 a 2025. A ideia do IBGE é realizar esse estudo em todo o território nacional, fazendo um ranking das cidades com a maior concentração de áreas verdes do país, além, é claro, de monitorar o aumento e a diminuição desses espaços. Além de melhorar a qualidade de vida, áreas verdes como parques, praças e jardins trazem outros benefícios para os moradores. Ajuda a absorver, a infiltrar a água da chuva, né? E a diminuir essas enxurradas, essas águas que às vezes inundam para a área, além da planície do rio. Então tem uma função importante nesse sentido. E também o calor, né? Elas podem melhorar ali o clima, o microclima da cidade, né? Então pode deixar algumas áreas mais frescas. Às vezes pode ajudar a manter a biodiversidade, se tiverem corredores ecológicos. Então tem muitas funções assim. Muito bem, vamos falar de turismo e a questão daqueles problemas que você encontra dentro dos aviões. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, estuda adotar novas regras
para punir passageiros que causem transtornos nos voos. Episódios como agressões e ameaças cresceram neste ano, segundo a entidade que representa o setor aéreo. Vamos observar. Atrasos, cancelamentos, problemas no despacho de bagagens. Situações que são comuns nos aeroportos, muitas vezes acabam em confusão. Geralmente em áreas de bagagem o pessoal tem muita confusão, acaba culpando algumas pessoas por não poder transportar certas coisas que não estão de acordo das normas do aeroporto. A análise dos trabalhadores e das empresas aéreas é a mesma. O comportamento dos passageiros mudou depois da pandemia. Hoje a rotina da sociedade está mais apertada com relação ao horário, tempo. Então qualquer coisa que saia do previsto, a gente tem observado que tem disparado comportamentos que não são desejáveis para a gente. Até julho deste ano, foram registradas em todo o país 210 situações consideradas graves, um aumento de mais de 50% em comparação com o mesmo período de 2024. São casos como agressão física, fumar a bordo e falsa ameaça de bomba. Para o sindicato que representa os comissários e pilotos, a tensão dentro dos aviões e nos aeroportos também está ligada a problemas de infraestrutura. A estrutura aeroportuária, a estrutura da aviação brasileira, ela não é boa. Então, se você pegar ali um passageiro, o aumento das passagens, a estrutura aeroportuária ali é estressante para o passageiro. Nós entendemos esse fato. No ano passado, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, colocou sob consulta pública uma nova norma para tratar com mais rigor passageiros que coloquem em risco a segurança dos voos ou causem transtornos a outros viajantes e a trabalhadores. Entre as medidas previstas está o impedimento de voar por até 1 ano para aqueles envolvidos em situações mais graves, como agressões. O importante é dizer que o ponto não é só punir, eu acho que temos que educar. Vamos agora falar então lá do Rio de Janeiro, porque Valongo, que fica na região portuária da cidade, foi reconhecido como Patrimônio Histórico Cultural Afro-Brasileiro. Vamos observar. Esta medida é importante para garantir a preservação desse espaço histórico por onde passaram milhares de africanos escravizados. Aqui foi o principal local de desembarque dessas pessoas trazidas à força da África durante quase 60 anos, entre 1774 e 1831. Com a sanção da lei feita hoje pelo presidente Lula, o Cais do Valongo, que já é patrimônio da humanidade desde 2017, passa a ser também patrimônio histórico afro-brasileiro. Com isso, o local terá mais condições de receber novos recursos para sua preservação. E é importante lembrar que o Cais do Valongo foi posteriormente aterrado para a chegada da Imperatriz Teresa Cristina, futura esposa de Dom Pedro II, e passou a se chamar Cais da Imperatriz. Mas toda essa história só foi redescoberta em 2011 durante obras de revitalização aqui da área. A gente conversou mais cedo com Mônica Lima, historiadora. Vamos ouvir o que ela disse. Estamos falando de um lugar onde se encontra o cemitério dos Pretos Novos, onde eram enterrados aqueles africanos recém-chegados da terrível viagem da escravidão. Estamos falando de um território que engloba o Quilombo da Pedra do Sal, demonstrativo de resistência, de afirmação dessa população. Estamos falando de um território onde está a casa da organização Remanescentes de Tiaciata, que homenageia essa mulher que foi o centro da criação de manifestações culturais, do samba, de encontros. Estamos falando de um território em que se encontra o prédio das docas, que hoje chamamos Doca André Rebouças, e que reúne achados arqueológicos de toda a região do Cais do Valongo e do seu entorno. Portanto, ao assinar essa lei, o Estado brasileiro demonstra o seu compromisso com essa história, com a nossa história. Vamos agora abordar a questão da língua portuguesa, né? O português é uma língua bastante difícil de se falar, né?
Mesmo com o avanço então da internet e da inteligência artificial, existe um serviço dedicado à língua portuguesa e continua sendo referência aqui no Brasil. Trata-se do Plantão Gramatical, que há 45 anos oferece orientação em Fortaleza. Vamos conferir nesta reportagem da TV Ceará. Márcia é professora do Plantão Gramatical há 14 anos e acumula uma vasta experiência sobre o serviço. Alunos, advogados, professores, jornalistas sempre ligam para a gente para tirar alguma dúvida pontual. É tanto que nós estipulamos 3 minutos para cada dúvida, porque geralmente se estende essa conversa e essa discussão calorosa, né? E a dúvida de todo tipo. Tá? A parte de coerência, porque não é aquela que está aquela regra específica. Aí pegando mais para essas regras, temos a concordância verbal, a regência verbal, regência nominal, crase. Então, ortografia sempre ela tem muito também. Um serviço que tem como objetivo aproximar a população da língua portuguesa. A equipe tira dúvidas de forma rápida e clara. Marcos atua no Plantão Gramatical há 4 anos e explica que um dos diferenciais do serviço é a personalização do atendimento. Não é só uma pergunta sobre língua portuguesa. Às vezes as pessoas ligam para cá para desabafar também, para dizer alguma coisa da sua vida e aproveitam e fazem a pergunta ligada à gramática. Então eu acho que esse nosso atendimento deva ser um dos únicos que a gente poderia dizer mais personalizados. Na verdade, a gente trabalha com pessoas que têm dúvidas e que muitas vezes fazem até amizade com a gente aqui pelo telefone. Plantão Gramatical que neste mês de setembro completou 45 anos de serviços prestados à população de Fortaleza. Criado em 1980, o projeto é pioneiro no Brasil e segue como referência no esclarecimento de dúvidas sobre a língua portuguesa. Ao longo de mais de 4 décadas, já foram realizados mais de 700 mil atendimentos a estudantes, profissionais de diferentes áreas e até pessoas de fora do país. Mesmo com a popularização da internet e das ferramentas digitais, o Plantão Gramatical continua sendo muito procurado. É que o contato direto com professores especialistas garante mais credibilidade e segurança para quem procura usar melhor a língua portuguesa. Nós fazemos uso das ferramentas da inteligência artificial, mas existe uma inteligência natural, produto da experiência desses professores e dessas professoras. Vamos também abordar o cinema nacional. O filme O Agente Secreto abriu o Festival de Brasília do cinema brasileiro e acabou sendo ovacionado pelo público ali presente. O evento, que foi na capital federal, é um dos mais importantes do Brasil e acaba abrindo espaço tanto para diretores consagrados como também para aqueles novos talentos, além de ser uma referência no debate sobre audiovisuais brasileiros. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. Mais do que uma mostra de cinema, o festival sempre foi palco de resistência e de encontro entre gerações do audiovisual brasileiro. Criado em 1965, o mais antigo e tradicional evento do gênero no país fará sua 58ª edição, porque não ocorreu de 1972 a 1974, anos da ditadura militar. Ao chegar à idade sexagenária, nunca perdeu o espírito de promover reflexões. É um legado que completa 60 anos, que atravessou momentos muito delicados, tanto recentes quanto anteriores, e que nunca recuou no sentido da defesa dos princípios básicos, não só da democracia brasileira, seja em que momento fosse, mas principalmente da possibilidade da arte servir como um espelho crítico dessa realidade. Em 2025, a edição comemorativa ganha 9 dias de programação. Só nas mostras competitivas, por exemplo, a gente está exibindo 19 filmes entre longas e curtas-metragens e a gente tem 14 estados brasileiros representados. No total, serão 80 obras exibidas no Cine Brasília e em outros pontos do Distrito Federal. E a gente está também com uma sessão especial do Falecida, né, em homenagem à dona Fernanda Montenegro, que é essa grande dama da cultura, do cinema, do teatro, né, de todas as artes do Brasil, e que foi a primeira atriz premiada como melhor atriz, né, no primeiro festival com a Falecida, e que esse ano volta, né, com essa grande homenageada 60 anos depois. O festival é o que é por causa também do palco, que é o Cine Brasília.
Então, o Cine Brasília é o primeiro equipamento cultural inaugurado em Brasília. Ele agrega muito porque ele representa muito da autenticidade do cinema brasileiro. Então, todas as edições, mesmo, volto a dizer, com um regime de censura, os artistas, os cineastas, os produtores, eles sempre trabalharam com a lógica da autenticidade, da independência. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. Mas antes de encerrarmos, vamos falar do Brasil, que está celebrando os 200 anos do nascimento de Dom Pedro I. O Museu Imperial, lá em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, está restaurando as cadernetas de viagem do imperador. O processo, inclusive, ele aborda ali a questão de higienização, reconstituição e acabamento dos diários preservados. São documentos preciosos que acabam sendo danificados pelo tempo, mas podem guardar um testemunho histórico do último monarca aqui no Brasil. Vamos observar. Obras raras reconhecidas pela Unesco como patrimônio documental da humanidade. As cadernetas de Dom Pedro II trazem relatos pessoais das transformações que ocorreram na segunda metade do século XIX pelo olhar de um observador privilegiado. E agora passam por um delicado e minucioso trabalho de preservação. A gente foi folheando cada uma das cadernetas e verificando onde havia pontos frágeis. A guarda do livro ela estava frágil, então a gente fez uma intervenção de reforço aqui com papel japonês. Aqui havia um pequeno rasgo, então a gente também fez esse reforço. As cadernetas foram adquiridas por Dom Pedro II em viagens e depois incorporadas ao acervo do Museu Imperial por volta de 1980. Agora passam por uma profunda restauração. Eu gosto de comparar a restauração com uma cirurgia. A gente evita sempre que possível uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica. Às vezes é necessário para evitar um mal maior. Das 44 cadernetas preservadas, 38 serão restauradas e expostas ao público no Museu Imperial, em Petrópolis, até dezembro deste ano, quando se celebra o bicentenário do nascimento de Dom Pedro II. Os escritos são uma jornada pela personalidade letrada e cosmopolita do imperador. Dom Pedro II viajou no Brasil, principalmente em 1859, foi a primeira grande viagem ao Nordeste. E 3 vezes ele viajou ao exterior, 1871, 1876 e 1887. Essas viagens foram viagens de conhecimento, foram viagens de registro das transformações que ocorreram nesse período, dos encontros que ele teve com cientistas, com intelectuais. Acabamentos em couro e também em ouro. Páginas amareladas pelo tempo. Paisagens desenhadas com grafite. Os registros valiosos revelam um Dom Pedro II que também gostava de desenhar. São 67 desenhos de próprio punho, como o Grand Canyon, como pessoas que ele viu que ele resolveu então registrar, as pirâmides do Egito, enfim, são aspectos que mostram o mundo com esse olhar privilegiado, esse olhar de alguém que está tentando conhecer essas novidades, tentando conhecer essas características diferenciadas do tempo. E com esta última informação, o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência e estará de volta então na semana que vem. Mas queremos lembrar que você acompanha as nossas informações através do nosso site, que é telebrasilnoticias.com.br. Ou mesmo também, você que prefere o Face ou as redes sociais, @Jornal Tele Brasil Notícias, e você acompanha também em nosso Facebook a Hora da Notícia, rádio e TV, com informações também sobre o dia a dia que acontecem aqui no Brasil. Queremos agradecer todo o apoio técnico de nossa equipe e estaremos de volta então na semana que vem. Até lá!
Tele Brasil Notícias.